Olá pessoal, nos capítulos 8 e 9, André Luiz e Lísias estão fazendo passeio pela colônia. E nesse mesmo dia, o Lísias convidou o André Luiz para ir ao reservatório de águas. Então hoje o nosso estudo é o capítulo 10, no Bosque das Águas. Eles foram caminhando para uma praça, ainda estava ali naquela explicação da alimentação que o Lísias está explicando para o André Luiz. Aí eles vão para um ponto de ônibus na praça. E ali eles ficam esperando o aérobus, que é um carro típico lá do nosso lar, tá? Aí surgiu um grande carro aéreo, suspenso do solo a 5 metros de altura e cheio de passageiros. Para chegar até o chão, ele descia como um elevador para embarque e desembarque das pessoas. Não era como os carros conhecidos aqui na Terra, tá? Era constituído de um material flexível e era muito comprido e se ligava a fios invisíveis em antenas no topo dele. Era como se fosse um funicular. Aqui na Terra o funicular é como se fosse um carro de cabos, que é carregando as pessoas ou até cargas mesmo, tá? E ele fica sobre os trilhos também. Aí a gente vai ver pela foto aí que tá aí, mostrando, aparecendo. Aí os dois entraram no aérobus e sentaram confortavelmente e seguiram silenciosos. Tudo aquilo era novidade para o André Luiz, então ele ficou um pouco tímido com aquela situação nova, muita gente dentro do carro e aquele ambiente desconhecido. Então os dois ficaram calados e a velocidade do veículo era muito grande e o André Luiz nem conseguia observar os objetos fora da janela, assim, as construções, a paisagem, porque passava muito rápido. Então ele era um carro em alta velocidade, tá? Era tão grande a velocidade deles e o lugar que eles estavam indo, que era o Bosque das Águas, era um pouco longe, que eles gastaram 40 minutos, mais ou menos, parando de 3 em 3 quilômetros. Então esse trajeto até o Bosque das Águas, onde eles estavam, que era no Ministério do Auxílio, até lá, era 40 minutos. E olha como é que ele ia rápido esse carro. E ele parava de 3 em 3 quilômetros para descer e subir passageiros. Então não era tão pertinho, não. Daí a gente vê o tamanho da colônia, né? O tamanho da colônia nosso lar. Aí eles chegaram no Bosque das Águas. Aí foi aquela surpresa toda para o André Luiz, porque o bosque era de uma beleza sublime, com flores e árvores maravilhosas, tá? Via-se um grande rio com água muito cristalina. E em suas margens, na lateral do rio, uma grama bem verde, bem viçosa, toda coberta de flores azuis. Nessa paisagem também havia largas estradas que cortavam todo esse campo. As árvores eram frondosas e ofereciam sombra amiga e o sol era confortador. Via-se uns bancos assim no formato uns formatos diferentes, uns lindos formatos que convidavam ao descanso. Diante de tal deslumbramento, o André Luiz ficou assim extasiado. Aí o Lísias viu a surpresa do André Luiz e começou a explicar. Nós estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas paisagens de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para os namorados. Aqui eles tecem lindas promessas de amor e fidelidade antes de reencarnarem para as experiências na Terra. É ali que eles vão para fazer todas essas confidências. Aqui é o grande reservatório de água da colônia. É chamado Rio Azul. Todo o volume do Rio Azul é absorvido em caixas imensas de distribuição. Então ele sai de lá, do Rio Azul, e vai sendo distribuído por toda a colônia, tá? E armazenados em caixas. Cada ambiente, cada instituto vai sendo armazenado em caixas. As águas para todas as atividades da colônia partem daqui. Todas as águas da colônia saem ali do Rio Azul, tá? Depois reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e depois voltam para o rio novamente. A água aqui tem uma outra densidade. Ela é muito mais tênue, pura, quase fluídica. Ou seja, diferente, né, da nossa que a gente conhece aqui. Mas é água, né, gente? A mesma água. Aí André Luiz pergunta: a que ministério está ligado o serviço de distribuição da água? Aí o Lísias responde: ao Ministério da União Divina. Aí o André Luiz assusta: que isso? Porque ele admira-se, porque ele imaginou que o Ministério da União Divina não fazia nada, só ficava meditando. Imagino isso. Ele falou: tem esse trabalho lá? Aí o Lísias explica:
Na Terra, quase ninguém preocupa-se seriamente em conhecer a importância da água. Realmente, ultimamente é que a gente vem dando importância para a água. Mas aqui, né, gente, o livro é de 1943, então ele está explicando a importância da água. E ele continua explicando, Lísias. Em todos os círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Em todas as religiões pregam isso, que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantidos. Por isso, aqui em nosso lar, aprendemos a agradecer ao Pai semelhante dádiva. E Ulisses continua explicando. Conhecendo mais sobre a importância da água, sabemos que é o veículo dos mais poderosos para os fluidos. Aqui, ela é empregada acima de tudo, como alimento e remédio. Então, ali no nosso lar, ela era tanto alimento quanto remédio. Compete ao Ministério do Auxílio a manipulação de água pura com certos princípios captados da luz do sol e no magnetismo espiritual, porque ali no Ministério do Auxílio é onde tem os tratamentos. Então essa água, cada ministério, ele trata a água de acordo com a sua necessidade. Então ali, como era um ministério que tinha os hospitais, as curas, então aquela água ela servia muitas vezes como remédio, né? O sistema de alimentação da colônia tem aí as suas bases. Somente os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior, cabendo a eles a magnetização das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar. Quem fazia essa limpeza, essa purificação, eram os ministros da união divina. Só eles tinham esse cabedal para fazer isso. Por quê? Porque eles eram detentores de maiores recursos espirituais. Então, passava da regeneração, no último momento, ela se unia ali e voltava para a união divina, para ela ser o quê? Tratada, cuidada, porque quem tinha mais recursos, que são os ministros da união divina. Eles fazem um serviço inicial de limpeza e os institutos realizam os trabalhos específicos, cada um para a sua necessidade, né? Suprindo o quê? As substâncias alimentares, as substâncias curativas. Cada departamento ali vai tratar a água de acordo com a sua necessidade, tá certo? Mas quem faz o serviço principal são os ministros da união divina. Aí o Ulisses continua explicando. O homem é desatento há muitos séculos. Se observar, poderá constatar que o mar equilibra o planeta. A água fornece o corpo físico. A chuva dá o pão e o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece a bênção do lar e do serviço. Então, ele está falando da importância de tudo que a água contribui para a gente. Entretanto, o homem sempre se julga o absoluto dominador do mundo. Chegará o tempo em que o homem copiará os nossos serviços, valorizando a importância da água. Vai chegar o tempo que nós vamos tratar a água da mesma forma que eles tratam no nosso lar, nós vamos tratar a água aqui, valorizando todos esses elementos que ela possui. E o homem compreenderá que a água absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, carrega os resíduos do corpo e também as expressões da nossa vida mental. Ela será prejudicial nas mãos perversas e útil nas mãos generosas. A água, quando em movimento, sua corrente espalhará a bênção de vida, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Aí o Lísias acabou essa explicação e o André Luiz se calou. Os dois se calaram, na verdade. Mas o André Luiz ficou muito pensativo com tudo que ele estava recebendo de informação, porque ele nunca tinha imaginado a importância da água. Nem quando ele estava reencarnado e nem no momento dele, quando ele já estava desencarnado. Foi a primeira orientação da água para ele, não é isso? E assim a gente termina o capítulo 10. Gente, muito obrigada e até semana que vem. Abraços!